Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Cristina, sou uma das idealizadoras desse projeto de leitura da Bíblia Sagrada. E eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz por termos conseguido chegar até o final deste projeto tão lindo. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu gostaria de deixar uma palavra para meditação que está em Salmo 23. A epígrafe do texto diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E o texto diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A originalidade desse texto, meus irmãos, não se trata de que nada nos faltará, mas sim que a presença do Deus Altíssimo não nos faltará no decorrer de nossa caminhada. Meus irmãos, um fato muito interessante aqui em que o salmista diz a respeito do óleo que o Senhor derrama sobre a cabeça dele. Um pastor que ama e que cuida de sua ovelha, ele derrama sobre a cabeça dela um óleo especial, pois existe um tipo específico de mosca que tenta botar os ovos no nariz e nas orelhas das ovelhas. Então este óleo, ele é como se fosse uma prevenção de infecções, porque se os ovos dessa mosca eclodirem, as larvas podem migrar para o canal auditivo ou seios nasais, causando inflamações graves, dor extrema e até a morte do animal. E também o efeito escorregadio desse óleo sobre o corpo da ovelha, ao aplicar, após aplicar a mistura desse óleo, muitas vezes com ervas como cedro, o pastor torna a superfície escorregadia e o cheiro repele os insetos. Isso traz um alívio imediato. A ovelha para de bater a cabeça contra as pedras, porque mediante aquele sofrimento de dor e o incômodo com aquelas moscas, ela faz isso para tentar aliviar a coceira e a irritação. Então esse óleo, ele tem um propósito específico para o cuidado ali com aquela ovelha. As ovelhas também, elas frequentemente se cortam em meio aos espinhos, e o óleo ajuda a selar essas feridas, acelerando a cicatriz e impedindo que varejeiras infectem o local. Eu quero te dizer que o Senhor, ele derrama sobre sua vida também este óleo. Ele tem cuidado de você, e o fato dele estar com você, dele não faltar, a presença dele com você na sua vida, não impede de que os problemas, as provações, as lutas e aflições venham por sobre a sua vida, mas nós temos a certeza absoluta de que ele está conosco, e ele nos faz deitar em verde espaço e nos guia mansamente a águas tranquilas, mesmo mediante a toda e qualquer tipo de aflição. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. A vara e o cajado dele nos consolam, e ele, a sua vara, o seu cajado, que é a sua palavra, que é o seu direcionamento, nos direciona em cada passo que nós dermos. Uma outra curiosidade também de um pastor de ovelha, que ele obriga o animal a parar por um segundo no momento em que o rebanho está sendo organizado para entrar no aprisco. E nesse momento ele coloca o seu cajado por cima, e a ovelha entra por um espaço por debaixo desse cajado, por debaixo dessa vara. E esse milésimos de segundo que a ovelha passa por ali é o tempo que o pastor tende a observar de perto. Ele examina a lã, ele sente se há caroço, se há feridas escondidas, se o animal emagreceu ou se até está com febre. É um exame físico, individual e detalhado, feito diariamente. Esse é o cuidado que o nosso Senhor, ele tem para conosco. Não pense que ele não nos vigia, ele não observa todas as dificuldades em que passamos. Ao contrário disso, ele está conosco e ele sabe toda a dor, toda a aflição, toda a angústia, todos os levantes que têm se levantado contra a nossa vida. E eu sei que durante todo esse período deste ano em que projetamos o nosso coração a ler a palavra do Senhor, a sermos fiéis neste projeto,
Houve levantes, houve lutas, houve perseguições, houve dores e houve até lágrimas, mas eu tenho uma palavra para você, uma palavra de certeza absoluta de que o Senhor, Ele esteve com você lado a lado, observando cada detalhe, cada passo que você deu neste período, e Ele não descartou todas as suas aflições. Cada detalhe que passou em sua vida, Ele não descartou, muito pelo contrário, Ele observou de perto e Ele cuidou de cada detalhe. Ele cuidou de cada questão referente à sua vida e referente a todos os seus entes queridos. O Senhor, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós, Ele não desiste de nós. Existe um termo ainda referente à ovelha, que se chama ovelha arrimada. Esse termo se refere quando a ovelha cai de costas e ela não consegue se levantar. Ela está arrimada. Por causa do pelo, o peso e o formato do corpo dela, ela cai de costas e ela não consegue se levantar, então ela está arrimada. Se ela rolar para um buraco ou ficar de costas em terreno plano, os gases, do próprio corpo dela começam a se acumular no estômago, interrompendo a circulação, causando morte em poucas horas. E se não for o cuidado preciso do olhar do pastor, de procurar ficar atento, procurar aquela ovelha que está perdida, que talvez caída num buraco, ela pode até morrer. Quando o pastor encontra aquela ovelha, ele tem que tirar ela daquele buraco, não de qualquer maneira, mas com um certo cuidado. Então ele a tira daquele terreno, daquele buraco, daquela situação difícil, e ele começa a massagear as patas delas por um tempo, para que a circulação volte e ela consiga caminhar novamente. É maravilhoso, impressionante o trabalho e o cuidado que o pastor tem com e para as suas ovelhas. Eu quero te dizer que é este mesmo cuidado que o Senhor tem para conosco, para com a sua vida, para com você e todos os seus entes queridos. Ele não deixa de observar, Ele não deixa de ver, Ele não perde você da direção dos olhos dele. E se por um acaso você cai em algum buraco, Ele tem todo o cuidado de te resgatar, tirar você dali, te colocar de pé e te massagear e fazer que novamente o sangue, a presença dele volte a circular sobre as suas veias e que você possa novamente a sentir a presença dele, a ter a presença dele sobre a sua vida, abundantemente você volte a respirar a presença do Senhor. E uma última curiosidade sobre o pastoreio de um pastor sobre as ovelhas. O pastor, ele escolhe uma ovelha. Ele escolhe aquela ovelha diferente, aquela ovelha dócil, aquela que ouve a sua voz, aquela ovelha que foi curada, aquela ovelha que tem os seus ouvidos cuidados, limpos, cheios de óleo e com facilidade de ouvir a sua voz. Aquela ovelha que já passou por vários intempéries da vida e que tem experiências e que o Senhor a resgatou e que ela se mantém de pé e atenta com seus ouvidos bem abertos à voz dele. O Senhor escolhe essa ovelha e ele coloca um sino no pescoço dela. Essa ovelha, ela confia plenamente no seu pastor e segue ele para qualquer lugar. E o resto do rebanho segue o som do sino dela. Se o pastor precisa mover o rebanho por um caminho difícil, ele só precisa chamar essa ovelha específica e todo o rebanho a acompanha. É impressionante como, depois de tudo que essa ovelha passou, de todos os intempéries, de todas as lutas, aflições, o Senhor a reveste, a escolhe, a coloca ainda um sino no seu pescoço como um símbolo de liderança. E é o que o Senhor tem para mim e para você neste momento e por toda a nossa vida. O propósito dele é que você venha influenciar pessoas e que as pessoas possam ouvir através de você como um sino maravilhoso, um sino suave aos seus ouvidos, como se fosse você chamando: venha, vamos seguir o nosso pastor. Venha, o nosso pastor tem verdes pastagens. O nosso pastor tem uma vida em abundância para nós. Venha, vamos seguir o nosso pastor. E essas ovelhas te seguem simplesmente com o som suave do chamado que o Senhor te chamou e do chamado que Ele tem para outras tantas quantas ovelhas sofrem e precisam de um direcionamento. E o Senhor, Ele tem te preparado. E esse projeto, essa leitura anual da Bíblia, aonde você iniciou desde Gênesis e terminou hoje em Apocalipse, o Senhor, Ele tem te renovado, te transformado, limpado as suas feridas, sarado tudo o que tem doído em seu coração. E Ele tem também te dado ouvidos sensíveis para ouvir a voz dEle. E agora você está preparado para tudo que você ouviu, você conseguir passar para tantas outras ovelhas que estão perdidas por aí.
E é isso. Chegamos até aqui, lutamos e vencemos. E o Senhor tem estado conosco lado a lado durante todo esse tempo. E que venhamos continuar essa caminhada, essa jornada de uma ovelha que lidera outras que precisam de ouvir o chamado do seu pastor. O Senhor conta conosco. E eu tenho certeza que nós ouviremos o seu chamado e obedeceremos com louvor. No nome do Senhor Jesus eu te agradeço, deixo um forte abraço e desejo um feliz ano novo, repleto de alegrias, felicidade e muita vida em abundância na presença do Senhor. Vou revelar os meus mistérios, como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas, como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto.